A paz do Senhor, meus amados, meus amigos, todos os colegas no Facebook. Hoje, hoje as minhas palavras não vão se resumir em filosofias políticas humanas. Chega! Tudo que eu já tinha que falar da história da humanidade, tudo que eu já tinha que falar sobre o capitalismo, sobre o comunismo chinês, comunismo feudal, o que é feudalismo, tá? Tudo que eu já falei sobre o Brasil, sobre o Barão de Mauá, sobre Tiradentes, sobre o Estado republicano, sobre as capitanias hereditárias, sobre a influência da Holanda, sobre a influência dos franceses, a invasão francesa em 1866. Tudo isso eu já falei e não vou ficar ladriando isso mais, porque são assuntos repetidos. E a Bíblia nos fala sobre boas novas. E hoje eu aqui com a minha Bíblia vou falar sobre as boas novas. E quais são as boas novas? Aqui na minha casa humilde, que eu vou pintar, vou fazer um desenho artístico, uma pintura, e que muitos vão, até meu filho nunca viu, vai se surpreender com a pintura que eu vou fazer. E vou fazer uma pintura artística e vou modernizar isso aqui. Mas não porque eu quero mostrar na internet a pintura. Não é isso. É por meu bem-estar. Nós temos que fazer as coisas pelo nosso bem-estar. Não deixe que ninguém faça algo que vocês não queiram. Você, sua esposa que está em casa, seu filho que está em casa, cada um tem uma maneira de pensar diferente. Se você tiver 15 irmãos, os 15 irmãos vão ser todos diferentes. Vão ter algumas semelhanças, mas vão pensar diferente. A questão é a influência dos filhos sobre a atual situação e a geração que nós vivemos. Muitos levam as pessoas para as igrejas, pensando que igreja vai moldar caráter. É um grande engano, porque o caráter é uma coisa que já é construída durante a sua pré-adolescência. E você vai sendo moldado. Muitas vezes se espelha alguma coisa no pai, mas geralmente vai se espelhar mais nas ruas, ou no Facebook, ou em Hollywood. Formadores de super-homens, Capitão em Américas e homens superdotados. A palavra de Deus não é formador de super-homens. A palavra de Deus é formador de pessoas esclarecidas para pregar e divulgar o reino do Senhor. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1:9, diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Meu amigo, qual é o seu propósito diante de Deus? O seu propósito diante de Deus é o quê? É você enriquecer financeiramente? É você emagrecer? É você se tornar uma pessoa bem-sucedida na sociedade contemporânea em pleno século XXI? Ou é você viver uma vida, servindo a dois deuses? As escolhas são suas, mas a palavra nos chamou para uma santa vocação. Qual é a sua vocação? O que é santidade? A palavra santidade se chama separados. E você separado daquilo que não te convém. Às vezes há coisas que não convém que você faça. Aí às vezes as pessoas levam, a igreja só leva para o lado do pecado.
Porque a igreja, muitas vezes, não tem pessoas com capacidade para ensinar as pessoas a realidade da situação. Muitas pessoas se preocupam com a aparência. Outros se preocupam com os cabelos. Mas você não tem que se preocupar com a aparência, você tem que se preocupar com o seu interior. O que está dentro de você vai decidir e vai definir sua vida o resto da sua vida. O seu comportamento no trânsito, o seu comportamento no seu lar, comportamento no seu serviço. Se você quer uma coisa, se você quer ser um cantor, meu amigo, vá à frente. Se você quer ser um salva-vida, vá em frente. Não vá atrás daquele irmão que diz, não, irmão, é pecado, Arábia. Esses Arábias são uma tremenda palhaçada. Essa língua de anjo, que de anjo não tem nada, que é carnalidade, e não estou julgando aqui em forma geral, porque eu acredito que as pessoas que falam em língua edificam a si mesmo, mas acredito que a pessoa que recebe a menção do Espírito Santo de Deus, ele se move por dentro dele mesmo. Então, a Bíblia nos fala, aqui em 2 Timóteo, que Deus nos chamou. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Todos nós temos um chamado. Mas será que você é o escolhido? O que é o escolhido? É aquele que Deus escolhe para um propósito. Para pregar o Evangelho de Deus, para anunciar o Evangelho de Deus. Mas isso não significa e nem exclui a sua capacidade de você ser aquilo que você quer ser. Aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho e a toda criatura. Estou resumindo aqui. Ide por todo o mundo, pregue o Evangelho por toda criatura. O que nós devemos fazer? Pregar o Evangelho da salvação. Mas que maneira que você pode pregar o Evangelho da salvação? Você pode pregar louvando ao Senhor, você pode pregar o seu comportamento, né? As coisas que você faz, a sua dignidade, o seu ombro de hombridade, que na realidade é um dever de cada um, tá? Não se pode mirar nisso, e sua capacidade de falar sobre um assunto que você realmente está preparado para falar. No livro de Marcos 16:16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Meu amigo, determinadamente, quando a pessoa não acredita mais na Bíblia, eu ouço internautas falando que o Apocalipse não existe mais, não tem mais nada para se cumprir. E o anticristo? E o anticristo, meu amigo? Aonde fica isso? Se não tem mais nada para se cumprir, o anticristo? E o que aconteceu na Síria? Não é uma profecia bíblica? E o Mar Morto? E os exércitos que vão passar pelo Mar Morto? Então, meu amado, toma cuidado com certas questões que você coloca. Agora vamos lá. O livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creeis em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. Já há muitos falsos profetas que se levantaram no mundo. A Bíblia fala
que haveriam muitos falsos profetas. E hoje existem milhares deles. Como existem várias religiões. As 6.250 religiões protestantes, com nomes parecidos, Jesus dos últimos dias, Jesus do Apocalipse de São João, né? Pedro, a pedra orbital da Igreja de Jesus Cristo, Emanuel, enfim, existe uma variável número de igrejas neopentecostais. 95% é tudo heresia, tudo costume. Vamos lá ao livro de João, capítulo 14, versículo 9, que diz assim, prestem atenção. Estou há tanto tempo convosco e não me entendeis, conhecido Filipe. Ele fez uma pergunta. Quem vem a mim, vê o Pai. Tem gente pregando nas igrejas até hoje, Trindade. Pai nosso que estais no céu. Ainda fazendo tempo da colheita. Meu amigo, primeiro, Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Deus é um só. Há um só Deus, como há um somente a ser adorado. Jesus Cristo é o próprio Deus, encarnado. Você acredita em encarnação quando é o poder de Deus, não quando é o poder de filosofias humanas. Aí eu não acredito. Lá no livro de Deuteronômio 20, versículo 28, que diz assim: porém, se não deres ouvidos ao Senhor, teu Deus, não praticar os mandamentos, será maldito. Essas igrejas que induzem as pessoas a adorarem as suas filosofias, também querem que vocês cumpram as leis. A lei de você adorar a Deus ao domingo, que é o culto à Mitra, inventado pelos romanos, pela igreja romana de Constantino, a adoração à Mitra, a adoração e filosofias humanas misturada dentro das igrejas contemporâneas. Mas, em Hebreus, capítulo 7, do versículo 5, diz assim: eis que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, tem ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. E as igrejas, elas continuam no ritmo católico, cobrando o dízimo, que é a 10ª parte daquilo que se produz. Dinheiro não se produz. Dinheiro não nasce em terra. Quando se fala produz, é colheita. Outra coisa, não é você da tribo que pegava, não. Era o sumo sacerdote. Ou era o patriarca de cada família que entregava os 10% para a igreja de Levi. Nós não somos judeus, nós somos o quê? O que nós somos, irmãos? Somos gentios. Outra coisa, eram 12 tribos. Na verdade eram 13, não vou entrar nessa questão, 12. Deus é tão sábio que os levitas não tinham herança. Então esse assunto já foi tão falado, aí vem o seu Malafaia dizer que isso é do Novo Testamento, realmente. Mas o que tem a ver o Novo Testamento com o novo pacto da aliança? Vamos agora em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Porque haverá tempo que não sofrerão sã doutrina. Essas igrejas não têm doutrina. Elas só têm cobrança. Você tem que dar o dinheiro,
você tem que fazer campanha, mas não tem doutrina, os irmãos estão liberados. Como um cunhado meu falou ontem para mim. A igreja Assembleia liberou para a gente beber vinho. Eu falei, sem problema. Porque a bebida não é o problema. É a forma que vai você beber que é o problema. Tá? Bebida não vai te levar a tropeçar, mas a bebida vai te viciar. Aí vem a consequência. Quer ver uma coisa? É a comida. Ontem eu fui num churrasco e, por porventura, comi bastante. E acabou lá para as 5 horas, já estava com o estômago abarrotado de coxinha, né, de carne. Estava abarrotado, não entrava mais nada. E só fui tomar café da manhã quando foi 6 horas da manhã. Não comi mais nada. Mas tem gente que come até estufar o estômago. Meu amigo, o nosso intestino é diferente do animal. Nosso intestino, ele dá várias curvas. Você sabia que para uma carne ser diluída do seu intestino leva dias? Dependendo do seu intestino. E muitas pessoas que só comem muita carne, eles vão ter problema de ácido úrico. E vão ter problema de gordura também. Porque a pessoa pensa assim, eu não como gordura, como carne. Mas acontece que aquilo que está lá, o ácido úrico, vai afetar o teu corpo, que vai para o teu sangue. E aquilo vai circular por todo o teu organismo. Bom, eu não sou médico, eu não sou infectologista, mas só estou falando aquilo que a ciência fala. Nosso organismo foi feito para comer. Você pode comer carne. Mas o nosso organismo foi feito para comer verduras, legumes e frutas. O homem. Tá? Mas pela necessidade, você vai comer uma carne, mas nada com exagero. Eu não gosto de ir para um rodízio de carne. Porque se eu for, eu vou ficar sem jantar, sem tomar café, e vou querer comer tanta carne. Porque essa é a minha tendência da minha carne, querer carne. Eu adoro carne. Mas acontece que essa adoração pode me levar a ter problemas de saúde. Então eu prefiro comprar bastante verdura e fruta e tomar um suco de fruta que não vai me fazer mal. Então, meu amigo, nem tudo que para você, para tua carne é bom para sua saúde. Mas vamos lá. O livro de Apocalipse 18, versículo 4. Eu estou alternando a Bíblia toda para falar de vários assuntos em um contexto só. E aqui outra voz que desceu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais, que não façais parte dos seus erros e de seus pecados. Meu amigo, muitas igrejas estão induzindo a pessoas a práticas de feitiçaria, a práticas de saidinhas para partidos políticos, como a igreja do Malafaia, a do R.R. Soares, a do Bispo Macedo e a do Valdomiro. Só aí é garantido mais da metade dos votos para uma pessoa concorrer à presidência ou ser um deputado federal, estadual, senador. Esse é o poder da igreja. O número de fiéis. Que se o pastor mandar esses fiéis beber sangue de galinha, uma igreja, eu não duvido nada mesmo. Uma igreja com mais de 10 mil membros, todo mundo lá vai beber. Se mandar as pessoas comerem capim e dar na mão, eles vão comer. Porque foi feito uma psicologia. Não é lavagem cerebral não, tá? Que isso aí é demais. Mas foi feita uma psicologia mental que leva a pessoa a entrar em transe. Eles têm técnicas, as mesmas usadas por líderes carismáticos,
para influenciar as grandes massas. O pai da psicologia fala isso. Então, há formas e técnicas de você conseguir manipular a mente humana. Alfred Hitchcock, ele entendia muito sobre técnicas de influência mental, de influenciar as pessoas mentalmente. E seus filmes fizeram grande sucesso, causaram pânico nas pessoas, até algumas pessoas chegaram a adoecer. Tem pessoas que ficaram com problemas psicológicos. Muitos dos filmes hoje induzem as pessoas a serem homossexuais, mulheres a serem prostitutas, homens a adorarem a si mesmo. Como os caras que faz aquela musculação, a vaidade é tanta, esses homens começam a colocar tatuagem. Hoje está todo mundo colocando tatuagem. Até quem não malha está botando tatuagem. É o modismo. Mas é um modismo, tá? Que eu não gosto de ser marcado igual gado. E também não acho que é por causa disso que você vai perder sua salvação. Mas uma coisa leva a outra. Você está compreendendo? Uma situação leva a outra. Eu sou atleta. Eu faço ginástica. Eu tenho necessidade de ter uma academia, mas eu não vou. Porque eu não gosto de aglomeração. Eu faço em casa. Eu faço muita flexão. Eu pego pesos não muito pesados. Faço exercício. Né? Só não tenho um saco de boxe, mas de vez em quando eu faço umas técnicas de ataque e defesa. Porque é bom você praticar o corpo. Mas o exercício do corpo pouco proveito tem. Mas você precisa, porque você com um corpo preparado, você consegue pregar o evangelho melhor, você consegue sair melhor. E tem também o lance de você conseguir queimar certas gorduras indesejáveis. Melhorando o abdômen, melhora também a situação sexual, deixando de ser desnecessário se encher de comprimido da fábrica, das fábricas farmacêuticas, que te vendem comprimidos milagrosos. Meu amigo, não se encha desses comprimidos. Não beba desses remédios, porque isso vai te causar outros problemas. Vai alterar sua pressão cardíaca, vai alterar seu organismo, porque não existe pílula para você ficar magro, não existe pílula, tudo isso vai te causar um problema. Ou vai piorar seu raciocínio mental, ou vai te causar uma dependência química, igual os calmantes. Que infelizmente, no mundo que nós vivemos, num conflito social e financeiro, muitas vezes as pessoas recorrem a calmantes. Existe muito crente, né? Geazi. Ah, meu amigo, como tá cheio de crente Geazi. O que é crente Geazi? Crente ganancioso. Igreja que só quer dinheiro. Tá cheio de Geazi no meio do povo de Deus. O povo de Deus acaba sendo influenciado e aí acaba a pessoa, né, se tornando um Geazi, filho do diabo. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, 27, diz assim: a lepra de Naamã passou para Geazi, e Eliseu, né, Eliseu não cobrava para curar. Eliseu, ele não cobrava ninguém para orar. Ele orava a Deus e pronto. Meu amigo, as igrejas hoje em dia, de forma geral, cobram de várias formas. Tem um irmão aí pegando um azeite, R$150, né?
para tornar o cara sexualmente ativo. E passa o azeite na cabeça. Tá com, né, sexuais das pessoas. E aí o culto é o quê? O culto do amor. Ontem eu estou pregando. Por favor, tenha referência. Tenha referência, por favor. Aí o que acontece? As pessoas que estão aí, indo para essas igrejas para culto de casais, estão levando o óleo ungido do pastor ou do bispo para poder ter uma vida sexual ativa. E é incrível como é que essas pessoas acreditam nessas bobagens. Ontem eu escutei isso. A pessoa falando esse negócio. Fiquei quieto, não falei nada, desconversei, saí fora do assunto. Não entrei nesse dilema. Mas, infelizmente, tá na Assembleia, tá na Batista, tá em tudo que é igreja. O azeite que cura. E o óleo que cura, né? Acaba com o problema das brigas entre os casais. Meu amigo, a briga do casal é questão de ou é questão financeira, ou é desgaste emocional, falta de vigilância, ou porque realmente acabou aquela relação boa entre os dois. Porque Deus não pode ser usado, a palavra de Deus não pode ser usada para resolver problema de casal, encontro de casal, encontro de pandeiro, encontro de profeta. Tudo isso é filosofia humana, tudo isso é psicologia humana. E isso, Deus condena a psicologia. Nesse ato aí, o ato da psicologia. Agora vamos ler aqui, né? Vou cair num outro assunto aqui. João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e será, e achará pastagem. Prestem bem atenção. Quem é a porta? Jesus Cristo. Quem é você? Quem é você? Primeiro você tem que perguntar quem sou eu. Lá no seu íntimo. Examina. Porque tem muita gente sendo forjada dentro das igrejas. Tem gente se forjando. Tá? Quando eu escuto o pessoal falando assim, desengrejado, eu sou um desengrejado. Tá falando comigo também. Eu sou um desengrejado. Eu não tô nem aí para a opinião de ninguém. Você sabe por que eu sou um desengrejado? Eu fui criado dentro da Umbanda. Eu fui criado dentro da Igreja Católica. Eu fui criado dentro da Assembleia. Tá? Me arrependo das três coisas. Eu teria sido que alguém me orientasse a falar das boas novas. Eu adoro pregar o evangelho, coisa que eu não estou fazendo nas ruas. Eu adoro pregar o evangelho nas ruas, visitar asilos, adoro cuidar de idosos, adoro pregar o evangelho de Deus. Mas a Bíblia diz que tudo isso tem que ser de graça. Então você tem que tirar um momento da sua vida e ir, quando acabar essa pandemia, e ir nos hospitais, pregar o evangelho da salvação, falar do amor de Cristo e do reino de Deus, e ensinar a pessoa que se você quer agradar a Deus, pega parte do seu salário e dá para aquele que não tem, sem escolher a quem. Isso é a ordenança de Deus. Então, meus amigos, a passagem de Deus aqui é bem clara, né?
Se você entrar, né, e deixar Jesus entrar dentro do seu coração, vai achar um local para Deus penetrar na tua vida. E é isso que nós precisamos. O livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Foi Jesus que te reconciliou, não foi a igreja. Até porque, na época de Jesus Cristo, por ele ser Jesus, ser puro, não ter sido concebido artificialmente, tá? Eu estou até numa ironia artificialmente, que naquela época não existia essa ciência. E muito menos no ato sexual, ele veio do fruto do Espírito. E ele nasceu, se fez carne, habitou, ele era verbo, ele habitou entre nós. E ele passou e cumpriu a lei. O único de todos os homens, ele foi o que cumpriu a lei. E ele encerrou a lei, as escrituras foram encerradas. E ele fez o alto sacrifício. Isso tudo voluntariamente. Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o príncipe da paz? Jesus Cristo. E é Jesus que traz a paz. Quem se irrita com a pregação é o espírito adversário. É a carne humana. Não é diabo, não. Não, meu irmão. O tranca-rua foi lá na minha casa, atacou a minha mulher. O tranca-rua atacou o meu esposo. O meu filho tá... Não é tranca-rua, é mentira. É a tua carne. É o ciúme. Tem muita mulher, tem muito homem ciumento. E isso é um espírito. Aí sim, é um espírito na carne. Um demônio na carne, um espinho na carne da pessoa. E isso atrapalha a pessoa até de pregar o evangelho de Deus. Atrapalha do casal fazer. Porque se dois não tiverem acordo, se um tiver desconfiança do outro, atrapalha tudo. Então nós temos que ter um espírito de Deus. Não podemos ter um espírito de carne. Lá em Marcos, capítulo 7, versículo 8, diz assim: e debaixo do mandamento de Deus há tradições de homens. Meu amigo, debaixo de tradição de homens. É o que tem mais, é tradição. Não, meu irmão. A pombagira veio na minha vida e ferrou. Não, porque a pombagira, ela tá fazendo isso, tá falando, meu, não é pombagira, não. Sabe o que é? É que vocês dois não dão mais certo. E vocês têm que chegar no entendimento. Vocês têm que parar com essa bobagem e ver onde vocês estão errando. Porque fica encobrindo a verdade, fica dando volta. Eu sou direto. Se eu estou pregando, seja onde for, uma pessoa me interromper, eu vou repreender. Você sabe por causa de quê? Porque eu estou pregando o evangelho de Deus. Eu prego do meu jeito. Mas eu prego do meu jeito, porque se for um pastor pregando nas igrejas, ninguém fala nada. Mas se for uma pessoa que está fora, a outra começa a colocar questões. João, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram de Jesus. Se a lei foi feita por Moisés, por que eu tenho que estar preso às leis humanas?
Eu tenho que estar preso a Cristo. Porque Cristo é o justificador da minha fé. É ele que justifica, olha. Pela fé, Abraão conseguiu a sua vitória. Pela fé, as muralhas foram derrubadas. E as muralhas, muitas vezes, é o seu próprio coração. Quando você começa a achar que aquele lá está errado, mas você não olha para você, faz julgamento, julgador. Meu irmão, a maioria dos irmãos pentecostais, eles são julgadores. Na maioria das religiões todas, mas eu estou falando das igrejas pentecostais, porque eu convivi nas pentecostais, tá? Há homens de Deus, mulheres de Deus em todos os lugares. Mas eu, que convivi, eu vejo, são com metal que soa. Isso é um problema. Isso é um dos maiores problemas. Hoje em dia, a igreja, de forma geral, ela virou um comércio infernal. Tá pior que o Mercadão de Madureira. Você entra na igreja, gente, eles inventam de tudo. Agora tá o tal do lençol ungido na Assembleia de Deus. O cara compra o lençol, unge e dão para cada casal, para o casal levar, gente, para se deitar naquele lençol ungido. Que é isso, meu irmão? Que palhaçada é essa? Tudo já foi cumprido, não há mais nada a fazer. Sabe o que é fé? É aquilo que sai da minha boca, naturalmente. Isso é fé. Fé não é você ficar de joelho, orando durante horas, ou de cabeça pro chão. Meu amigo, a oração é algo que vem de dentro. E a verdadeira oração, tá? Não é aquela que eles falam muito na oração de Davi, né? Ah, Davi, Salmo, e pega o livro de Salmo e fica inventando, e pega Abacuque. É o Pai Nosso. Esse é o verdadeira oração. É a oração que você perdoa aquele que te odeia. Essa é a verdadeira. Aí esses pentecostais, de forma geral, vou chegar lá. Eles querem vingança. Mas Jesus não é vingativo. A vingança pertence a Deus. Bom, se eu estou cercado de anjos e nada pode me atingir, por que eu temo o feiticeiro? Alguma coisa de errado está errado em mim. Esse tipo de oração, meu irmão, não ore assim. Deus não se agrada. Sabe por que tem muito crente doente? Eu vou lhe explicar. Porque ele desagrada o Espírito de Deus. E a doença, você sabia que a doença, as pragas, ela provém de Deus, não provém do diabo? O diabo não pode fazer nada. O diabo, ele obedece a Deus. Sabe quem comanda o inferno? Sempre comandou, foi Jesus Cristo. A pessoa que atribui macumba ao diabo é um imbecil. É um energúmero. É um burro de orelha bem grande que não lê Bíblia. Mas houve pastores picaretas que botaram na cabeça do povo que é o tal do picaroto, é o Zé Perneta, é o Zé Chuleta, é o Zé Careca, é o tio Zé Bernardo João, é o Gostinho. Tudo isso é palhaçada, bobagem, mito. E para terminar, livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. E todo aquele que está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Se você está dentro de uma igreja que prega sobre dízimo, né, sobre sacrifício, é maldição. O diabo realmente não existe. Ai, tá chamado. E que Deus abençoe Já vocês vai. em nome de